Fala aí, pessoal, hoje eu com meu pai vamos trazer um vídeo aqui, um vídeo diferente, onde a gente sempre fala do maracujá. Hoje a gente vai dar a vez para a laranja. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar de um problema sério da citricultura, certo? Que é o greening. Então, estamos aqui numa quadra de laranja aqui e vamos estar explicando, vamos tentar explicar para vocês o que é o greening, tá? Os danos que ele causa no pé de laranja. E já para vocês assim, às vezes falam, mas o cara mexe com maracujá e vai falar de laranja. Então, para quem não me conhece, eu era gerente agrícola, sempre trabalhei de gerente agrícola e por mais de 20 anos da minha história eu trabalhei com isso aqui, ó, com citros, certo? Então é por isso que eu vou falar para vocês a respeito de laranja e falar com propriedade, porque, como se diz, graças a Deus eu tive o conhecimento e a oportunidade de poder trabalhar com citros, que é uma maravilha isso aqui, certo? Uma dádiva de Deus. Já avisando, pessoal, essa laranja não é nossa, é de um vizinho nosso aqui do sítio. Inclusive a gente já quer agradecer ele por ter deixado a gente fazer esse vídeo. Eu não sei nada sobre a laranja, não sei nada sobre o green, então eu vou sair fora desse vídeo e eu vou deixar a palavra com meu pai. Bom, pessoal, hoje na citricultura o grande vilão está sendo o green, tá? Então, vou explicar para vocês, para quem às vezes acompanha o canal aí, às vezes não tem o conhecimento, o que é o green? O green é uma bactéria, tá? É uma bactéria, na verdade, 99%, se você fazer uma pesquisa, 99% dos problemas com green no Brasil é da bactéria asiática. Então, essa é uma bactéria que está no Brasil. As primeiras plantas que apresentou sintomas no Brasil foi no ano de 2004, certo? E de lá para cá o negócio tem piorado, só tem aumentado. Então, em vídeos futuros, eu acredito que se eu for falar tudo num só vai ficar muito extenso. Então hoje a gente vai focar no que é o green, tá? E futuramente a gente vai falar das tendências, de quais variedades são mais resistentes ao psilídeo, que eu vou estar explicando para vocês também o que é o psilídeo, e o que estão plantando no lugar das laranjas que estão sendo erradicadas devido ao green, tá? Então a gente vai falar do futuro da citricultura em vários vídeos, né? Apesar da gente, lógico, ninguém consegue dizer hoje qual é o futuro da citricultura. Então não cabe a mim ousar e falar, não tem receita pronta, faz isso, isso e isso que vai dar tudo certo. Não, ninguém sabe, tá? Mas a gente torce para que no futuro a gente tenha, sim, êxito, né, na produção de laranja, tá? Mas hoje vamos focar o que é o green. Então, igual eu falei, o green é uma bactéria asiática, tá? Muitos conhecem ela por amarelão. Por que amarelão? Porque ela causa um amarelecimento na folha. Vem cá, eu vou estar explicando para vocês aqui, ó. Então, começa o quê? Como você vai ver os sintomas? Ela começa a amarelar a folha, e não é um amarelão assim, ele não é totalmente tudo na folha. Ou seja, ele começa a mesclar as folhas, certo? Começa a misturar aqui o verde e o amarelo, começa a mesclar, certo? E aí, quando a doença já está em estágio mais adiantado, começa a abortar a folha, começa a ocorrer a desfolha e começa a ocorrer o aborto de fruto ainda jovem, certo? Aí você fala, Celso, mas eu tenho um pé de laranja aqui em casa, eu não sei, ele está amarelando, não sei se é green, não sei se é falta de nutriente, às vezes é deficiência de magnésio, de manganês. Então, na dúvida, você fala assim, poxa, eu não sei se é green, se não é. Então, qual que é o diagnóstico que a gente sempre procura fazer para saber se é green ou não? Lógico que, se você é um produtor e começou os primeiros sintomas agora aí na sua região, então o ideal é você mandar para laboratório, né? Fazer uma análise, certo? Daquelas folhas. Mas a gente que já está acostumado com a doença, e o jeito assim mais prático que a gente tem de saber se é green ou não, o que a gente faz? Você viu que as folhas estão amarelando.
os frutos estão tendo uma maturação precoce. O que a gente faz? Você vai colher, ó, por exemplo, o fruto, além da maturação precoce, ele começa a se deformar. Vocês podem ver que um lado aqui cresceu mais e o outro cresceu menos. Então, para tirar da dúvida, o que a gente procura fazer? Ó, ele aborta a semente, tá? O green, ele aborta a semente. O que é abortar a semente, Celso? Ele escurece a sementinha, ó. Tá vendo? Essa ainda está apresentando pouco sintoma, mas olha lá, tá escurecendo a semente, certo? Tá abortando a semente. Vamos ver se no outro fruto aqui, a gente, ó, tá vendo esse fruto? Ele ainda é novo, tá vendo? Só que ele já tá, ó, você vê que um lado dele é mais torto, ó. Ele começa a ficar deformado, certo? Ó, aqui, onde é o talinho dele lá, ele começa a amarelar, ó, certo? Por isso que ele cai cedo. Ou seja, maturação precoce. Então, o que acontece? Olha lá, vamos cortar ele. Ó, esse já dá para vocês perceber, mas, tá vendo? A semente abortada, ó. Ela joga pro sol para ficar melhor, ó, de ver. O que é a semente abortada, Celso? Ó, a sementinha fica murchinha e pretinha, ó, ela escurece, tá vendo? Isso aqui abortou a semente. Então, essa é uma característica do green. Qual que é a outra característica? Vocês estão vendo isso aqui, ó, entre a casca do fruto e a polpa. Tá vendo essa parte aqui branca aqui, ó? Como que ela tá larga, tá espessa isso aqui, ó. Isso não é característico de um fruto sadio. Então, isso aqui também é causado pelo green. Então, o que o green causa? Ele amarela as folhas, tanto é que ele é chamado de amarelão, né? Ele causa uma maturação precoce nos frutos, que o fruto cai cedo, certo? E na dúvida, você corta o fruto, ele abortou a semente, certo? Então, esses são os sintomas do green, o famoso HBL, tá? O que na verdade, ô Celso, mas como que a minha planta fica doente? A sua planta fica doente através do quê? Quem contaminou esse pé aqui foi o psilídeo. O que é o psilídeo? É uma cigarrinha minúscula, tá? De 2, 3 milímetros, a cigarrinha acinzentadinha. Puxa aí no Google, vocês vão ver foto de psilídeo, que é o Diaphorina citri. O nome dela, na verdade, Diaphorina citri, que a gente chama ele o conhecido psilídeo. Então, como que o psilídeo transmite? A gente está na beirada aqui, na beira de uma quadra, certo? Os ataques de green são mais fortes, mais incidência nas bordaduras. Por quê? Porque o psilídeo ele vem de fora para dentro, tá? Então vamos dizer, mesmo que você planta aí uma quadra de laranja novinha, não tem nenhuma muda contaminada com green, mas às vezes o seu vizinho tem um pé já mais adulto que tem green, então o psilídeo saiu de lá, veio para cá, ele vai transmitir o green. E como que o psilídeo transmite o green? O psilídeo em si, sem estar contaminado, não causa nenhum problema, nenhum prejuízo para o produtor de laranja. Mas a partir do momento que ele suga aqui uns 15 minutos, tá? Uma planta dessa aqui que está contaminada, ele sugou uns 15 minutos aqui, aí ele já se contaminou. Então, ou seja, ele se contaminou, cada planta depois que ele ir voando, mudando de lugar e sugando, ele vai transmitindo o green. Então ele vai espalhando o green. Para vocês entenderem melhor, é como se fosse, vamos dar de exemplo, o mosquito da dengue, certo? O mosquito da dengue é um mosquito, é um pernilongo igual qualquer outro. Até o momento, enquanto ele não sugar ninguém doente, não tem problema nenhum ele te picar, ele não vai contaminar você com nada. Ele vai só sugar seu sangue e sair de boa, você não vai ficar doente, nada. Mas a partir do momento que ele sugar uma pessoa que está contaminado com a dengue, aí todas as pessoas que ele picar depois de contaminado, ele transmite a dengue. Então, é o mesmo caso do green, tá? Do amarelão. Então, o psilídeo, ele se contamina e sai mudando de planta em planta, tá? Aonde causa isso aqui.
vai contaminando todas as plantas. A gente vai andar um pouquinho para vocês verem, né? Ou vamos dar uma panorâmica aqui para vocês verem, tá? É grave, tá, gente? É grave. Igual vocês sabem, a legislação, ela obriga, tá, o produtor a estar retirando as plantas doentes e tá replantando novas plantas. Aqui, o nosso amigo aqui, esse produtor, ele faz isso, tá? Esse pomar aqui ainda é um pomar jovem, essas plantas elas têm 2 anos, tá? É um pomar jovem ainda da variedade Hamelin. E então, infelizmente, gente, infelizmente, mesmo ele tratando desse pomar, cuidando, eu acompanhei o cuidado aqui dessas plantas, no mínimo 2 vezes por semana. Ele está aqui com a turbina fazendo inseticida aqui para o controle do psilídeo, mas mesmo com todo esse cuidado, com todo esse tratamento, infelizmente, a multiplicação do green aqui foi muito forte, muito rápida também e muito grande. Então muitas pessoas falam, Celso, nas pesquisas, às vezes, se você puxar, aí o pessoal fala de final de primavera, melhor época de ver green e tal. Eu, assim, por experiência própria, eu acredito que o pomar ele começa a mostrar o sintoma por ser muito mais no inverno, tá? A partir do momento que ele sofre um estresse hídrico, que ele sente sede, né? Então começa a apresentar o sintoma do green. Então agora no inverno é que começou a apresentar todos esses sintomas aqui, tá? E aí lógico que o produtor vai estar trocando essas plantas por outras plantas jovens, né? Vai trocar. Eu não sei ainda, até eu não sei se ele vai repor essas plantas, porque é difícil. Você tem uma planta contaminada aqui, você planta uma outra jovem do lado, pequenininha, é muito difícil você conseguir conduzir ela sem a infestação de novo, né? O ataque do psilídeo, certo? Então, é isso aí, ó. Hoje é mais para falar para vocês que tá grave, tá? Tá grave. Igual vocês sabem, a gente está aqui no estado de São Paulo, um dos maiores parques citrícolas aqui do Brasil, tá? E aqui tá grave, tá? Muito grave. E em vídeos agora posteriores a esse, a gente vai fazer uma série de vídeos. Vou estar falando para vocês aqui a respeito, assim, como que tá a perspectiva futura, tá? Dos produtores, o que está passando pela cabeça dos produtores, qual que é os pensamentos, o que estão plantando no lugar da laranja, tá? Muita gente aqui erradicou a laranja e plantou outra cultura no lugar. Eu vou estar falando para vocês o que estão plantando. Vou estar falando também de quais as variedades que são mais resistentes ao psilídeo, tá? E então isso tudo num vídeo que a gente vai fazer mais para frente aí. Então, para quem não segue o canal, se inscreve aí, tá? Deixa o seu like e nós vamos estar falando a respeito de green e a respeito das variedades e o que estão plantando, tá? Futuramente aí, tá joia? Espero ter ajudado e fica com Deus aí.